o amor não se ressente do mal. Essa é uma das muitas e preciosas características que nos são apresentadas aqui nesse texto sobre o amor. Eu gostaria de relatar para vocês algo que me chamou a atenção esses dias, chamado de pesca fantasma. A pesca fantasma, ela atinge os oceanos, rios, lagos, águas de todo o planeta, e só no Brasil é responsável pela morte de 69 mil peixes ou animais marinhos por dia. A pesca fantasma acontece quando um navio, em meio a uma tempestade, perde parte do seu equipamento. Redes se desprendem e os pescadores não conseguem retirá-la mais ou voltar com ela para dentro do barco. Também quando elas são descartadas de forma ilegal, elas envelhecem, precisam ser trocadas e são trocadas ali mesmo na área da pesca, muitas vezes em alto mar, e as novas começam a serem usadas. E esse material, redes, armadilhas, toda sorte de material de pesca, vão para o fundo do mar. Alguns ficam sendo empurrados pelas correntes marinhas, alguns se prendem em algum tipo de obstáculo, um navio naufragado ou qualquer coisa do fundo do mar. E essas redes, essas armadilhas, essas peças continuam pescando, o que é chamado de pesca fantasma. Os animais se prendem ali, animais que precisam respirar, como a tartaruga, os golfinhos, as baleias, presos ali, eles não conseguem sair e eles morrem. Depois que os corpos desses animais se decompõem, porque durante a prisão deles e a morte, essa rede é presa ao fundo do mar por causa do peso, mas quando o corpo se decompõe, ela solta de novo, e como é feita de nylon e materiais muito mais resistentes também do que o nylon, elas continuam pescando. Elas pescam durante 10, 20, 30 anos, elas vão matando animais ali no fundo do mar. A pesca fantasma é invisível, está acontecendo, é uma situação vista poucas vezes por mergulhadores que salvam alguns desses animais. Nós queríamos fazer uma metáfora do que nós falamos sobre a pesca fantasma com o ressentimento. A pesca fantasma simboliza o ressentimento, onde lembranças dolorosas se tornam anzóis invisíveis que nos prendem a um passado doloroso. É como se no seu coração, na sua mente, lá nas fontes dos seus pensamentos, na fonte das nossas emoções, existisse um material que foi lá descartado, algo que não deveria estar ali, e ele continua causando malefício, continua fazendo estrago, e isso continua na vida de uma pessoa por muito tempo. Isso parece uma coisa fantasma, isso é uma coisa invisível, isso é uma coisa que está acontecendo lá dentro o tempo todo. É o ressentimento. O ressentimento é como uma pesca fantasma. Ressentimento, ele é representado por armadilhas que estão dentro de nós. Essas armadilhas, essas redes, elas prendem as nossas emoções atuais, elas sufocam a nossa vida e elas nos trazem grande desânimo. Pensemos no significado do que seja ressentir. A própria palavra, de alguma forma,
já se autoexplica quando nós encontramos o verbo sentir, que vem acompanhado desse prefixo que denota a repetição. Ou seja, é sentir outra vez. É sentir mais uma vez. Quem ressente vai sentindo repetidas vezes a mesma coisa. Mesmo que tenha sido o primeiro sentimento ocorrido lá na infância, mesmo que o primeiro sentimento tenha acontecido há anos atrás, ele é ressentido. Ele hoje parece ter a mesma força do dia que ele foi inaugurado, do dia que ele aconteceu a primeira vez. Por isso, ressentir tem a ver com reviver alguma coisa. O termo ressentir abrange a experiência emocional onde as pessoas revivem situações passadas. É uma reprise emocional. A pessoa ressentida, ela fica recontando. Ela conta uma vez, ela conta outra vez e ela vai contando. Recontar experiências passadas é um comportamento humano que pode reforçar sentimentos de dor, dificultando a superação e o perdão. É um cômputo, é uma contabilidade que não para de ser feita, sempre tem um novo dado na contabilidade do ressentimento. E hoje, computar interações sociais e experiências pode resultar em um acúmulo de mágoas. Se você fica computando todas as coisas que houve, se você fica computando todas as coisas que acontecem, se você parece um registro infinito de tudo, esse acúmulo de mágoas pode levar à criação de um ciclo de ressentimento contínuo. Isso é ressentir. E o amor não se ressente nem mesmo do mal. O amor não se ressente nem mesmo quando ele é atacado e ferido. Por isso nós gostaríamos de falar sobre as armadilhas do ressentimento. Assim como lá no fundo do mar, dos oceanos, existem armadilhas fantasmas que estão na escuridão do fundo do oceano ou fora do alcance das vistas de qualquer pessoa, nós podemos, dentro do nosso coração, termos essas armadilhas funcionando bem há décadas e sem parar, fazendo estragos e desastrosamente prejudicando as nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, as armadilhas do ressentimento prendem e fossilizam as emoções dentro de uma grade que representa um tempo que não existe mais. Quando estamos ressentidos, nós estamos presos. Quando estamos ressentidos, nós estamos apegados a algo que não deveríamos nos apegar. Quando nós nos ressentimos, nós engessamos dentro de nós um sentimento, uma emoção. Essa emoção se fossiliza. Essa emoção, ela fica emoldurada. Ela é como algo precioso que nós emolduramos e penduramos na parede. Não é com o mesmo orgulho de quem pendura um diploma ou uma foto preciosa da família, mas está lá, pendurado numa moldura. Isso faz com que uma grade nas nossas vidas seja construída e essa forma de vida, esse ressentimento que prende e fossiliza, ele começa a nos fazer viver num tempo que não é mais o mesmo dos primeiros sentimentos. Veja como as coisas podem acontecer. Meu primeiro dia no seminário, dividindo o quarto
com um colega recém-conhecido, numa noite muito quente, janelas abertas, e começa a chover muito forte, e eu acordo, dirijo-me às janelas do quarto, e elas possuíam a parte envidraçada e a parte de veneziana, e eu então optei por fechar a veneziana, porque assim o calor não nos abafaria tanto ali, protegeria da chuva e continuaria entrando um ar, e quem dera até um pouco fresco naqueles dias quentes. Mas ao fechar a janela e voltar para deitar, aquele recém-conhecido colega começa a se debater na cama e levanta desesperado, se debatendo entre a cama, o armário, a estante de livros. E eu acendo a luz e ele, quase que sufocado, com respiração ofegante, diz para mim: você fechou a janela? Eu fechei, por causa da chuva, estava molhando as nossas mesas, onde nós já tínhamos colocado material de estudo. Ele diz: eu não posso ficar no escuro. Meu tio, quando eu era menino, numa brincadeira, me prendeu num saco, amarrou a boca, colocou dentro do guarda-roupa, fechou a porta e me deixou lá. Então eu não posso ficar em lugares trancados e escuros. E eu fiquei pasmo de perceber que mesmo dormindo, essa emoção que se ressentia e que era recorrente na vida dele, com a qual eu inclusive me acostumei durante o ano que morei com ele, ela estava presente mesmo durante um sono. Só que já viu se passado naquela época, mais de 20 anos que o tio dele tinha feito aquilo. E mesmo sendo uma coisa lá do passado, lá da infância, havia dentro dele uma pesca mortal, uma rede fatal, que todas as vezes que aquilo de alguma forma fosse lembrado, de alguma forma fosse reexibido ou remontada a circunstância, voltava ao mesmo desespero daquele dia. É uma prisão, uma grade que fica fossilizada, que nos amarra lá num tempo que já se foi, que não existe mais. O tio morre, o sentimento fica. A pessoa envelhece e o sentimento fica. Porque é como aquela pesca fantasma. Existe algo fantasmagórico fazendo isso dentro da pessoa. Talvez o meu quadro, o seu, não seja tão forte como este, mas quantas coisas estão aí rodopiando há anos, prendendo as nossas vidas, fossilizadas em algo que já passou há muito tempo, pertence a outra época. Essa é uma armadilha muito perigosa. Em segundo lugar, irmãos, as armadilhas do ressentimento forçam conexões injustas e desqualificadas que impedem o fluxo normal dos sentimentos. Nossos sentimentos e emoções deveriam seguir, deveriam se aprimorar, deveriam inclusive passarem por reavaliações, se necessário for, ampliadas. Nós deveríamos crescer, nós deveríamos nos conectar a novas coisas, nós deveríamos fazer com que bons sentimentos se inflassem ainda mais de outros bons sentimentos que formam uma conexão justa, intensa, reforçada das coisas preciosas, das virtudes, dos sentimentos mais nobres que existem, como a alegria, como a gratidão. Mas quando nós temos um ressentimento predominando, as conexões
que esses sentimentos fossilizados, mesmo propriedade de outra época, mesmo armadilhas velhas que estão agarradas dentro de nós, eles nos forçam a conexões injustas. Nós nunca exploramos alguma coisa porque um dia, quando fomos explorar, foi doloroso para nós. Nós nunca andamos por um determinado caminho porque, quando colocamos os pés nele uma vez, nós fomos levados a uma experiência triste. Nós não queremos mais ouvir um hino, mesmo que a letra dele seja maravilhosa, porque foi cantado no dia que alguém de nossa família foi sepultado. Nós não queremos mais brincar de alguma coisa, porque quando brincamos com isso, quando crianças, nós sentimos algum trauma em relação àquilo. Nós não gostamos de ouvir falar de coisas tão grandiosas. E pode ser que exista alguém que não queira mais ouvir falar de coisas tão preciosas como ter um filho, porque teve experiências amargas. Ou de casar, porque viu coisas terríveis nos casamentos que o cercaram lá noutra época, lá noutro tempo. Essas conexões são injustas. Essas conexões não têm qualidade. Pelo contrário, elas são desqualificadas. Elas impedem o nosso fluxo normal dos preciosos sentimentos que a Bíblia diz que nós devemos ter, das coisas maravilhosas que Deus faz por nós, as bênçãos que Ele tem a nos oferecer. Em terceiro lugar, as armadilhas do ressentimento mantêm um processo cruel. É essa a palavra. Um processo cruel e autossustentável, criando um ciclo de morte das emoções saudáveis. Lembro-me de quando Jeremias escreve suas lamentações. Lamentar é justo, lamentar é bíblico. Além do livro de Lamentações, há outros textos de lamentação na Escritura Sagrada. Lamentar é quando nós percebemos que alguma coisa não pode continuar do jeito que está, ela está errada, e nós temos um lamento contra ela, e nós desejamos mudar aquilo. Os que lamentam verdadeiramente não murmuram, não são reclamadores contumazes. Mas lamentar é justo. E Jeremias lamentava de um ciclo autossustentável e cruel pelo qual ele estava passando. Ver o povo desprezar a palavra que ele pregou, ver o povo reagindo contra ele, não dando atenção ao que o Senhor falava com eles, ver a poeira do poderoso exército de Nabucodonosor se aproximando de Jerusalém, ver as muralhas caindo, toda a madeira sendo queimada, tudo derrubado, o templo sendo invadido, bronze e ouro, coisas grandiosas que existiam ali sendo derretidas para serem levadas, peças menores sendo colocadas numa carroça para serem transportadas para a Babilônia. Ele mesmo ser levado junto, vendo jovens como Daniel amarrado, sendo levado. Tudo isso deu ao coração de Jeremias um fluxo autossustentável que ele chama de absinto, que ele chama de veneno. Ele diz: eu estou envenenado, eu tenho isso que não acaba, eu tenho um choro que não para, sentimento que vai sendo reprisado e o choro vai sendo retroalimentado. É isso que acontece se nós nos mantivermos
nesse processo de deixar essa captura fantasma de nossas emoções serem levadas para o ressentimento. Jeremias achou uma solução. Ele disse um dia: quero trazer à minha mente algo diferente, algo que não seja isso, um pensamento novo, que me traga alguma memória boa, alguma esperança. E ele falou a primeira coisa para quebrar esse ciclo, quando ele disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam todas as manhãs. Foi o primeiro pensamento que quebrou o ciclo dele. Portanto, irmãos, nós temos que ter o amor reinando nos nossos corações. O poder que o amor tem e a importância que ele possui, porque ele nos ajuda quando ele domina a nossa vida e quando ele está em nós, ele cresce em nós, ele nos ajuda a não nos ressentirmos do mal. Ele faz isso por nós. Ele é essencial para libertar as emoções e promover a cura em nossas vidas e relacionamentos. É o amor que vai fazer com que perdoemos as pessoas por quem ressentimos mágoa. É o amor que vai fazer com que nós lancemos fora, como lixo, como coisa descartada, tudo aquilo que já não deveria mais fazer parte da nossa vida, mas ainda está fazendo. O poder do Evangelho faz com que as coisas antigas fiquem para trás e as coisas novas sejam descortinadas diante de nós pela graça do Senhor. O amor faz com que tenhamos o poder e a força de falar como o apóstolo Paulo, que diz que esquecendo-se das coisas que para trás ficam, segue adiante para aquelas que estão diante dele. Porque Deus quer que nós corramos a carreira que nos está proposta, porque Deus quer que nós nos desembaracemos de toda e qualquer coisa que possa nos prejudicar, do pecado e dos ressentimentos mortais, para corrermos a carreira, para encontrarmos o Senhor Jesus, que nos aguarda lá onde Ele chegou primeiro, porque a nossa fé não é em vão, Ele é o autor da nossa fé. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude e nos fortaleça nessa noite